E hoje nós vamos falar sobre geladeira. Gente, esses dias eu postei uma foto abrindo a geladeira da minha casa e foi incrível a reação das pessoas. Eu acho que é porque geladeira fala muito sobre a intimidade da gente, né? Se você chega na casa de alguém e vai abrindo a geladeira, é sinal que você é muito íntimo, não é? Olha, uma paciente pediu para eu mostrar como eu organizo algumas coisas na minha geladeira. E eu sei que você deve ser super curiosa para saber o que tem na geladeira de uma Nutri. Olha, ovos, saladinha de fruta já pronta para levar, um caldo de maracujá. Aqui atrás eu tenho manjericão, salsinha, cebolinha, semente de chia, ficou escuro, e aveia em flocos, maçã já lavadinha, mamão picado, mexerica picada, lá atrás tem cervejas, suco de maracujá, janta prontinha para colocar na geladeira, tomatinho, salada já prontinha, legumes, folhas já lavadas. É isso. E eu percebi que existem alguns perfis de comportamento diante de uma geladeira. Pelo menos 4 perfis de pessoas. Existe o ansioso, que abre e fecha a geladeira toda hora. Vai lá na cozinha, abre, olha, fecha, dá uma volta pela casa, daqui a pouco tá lá de novo, abre a porta da geladeira, parece que não enxerga nada, fecha de novo e fica indo e voltando toda hora. Existe o pensador, que abre a geladeira e fica lá parado, pensando, lembrando de tudo que aconteceu no dia, e a geladeira da porta aberta, e ele não pega nada. Existe o beija-flor, que toda hora vai lá e pega alguma coisinha, come, sai, depois volta, pega mais alguma coisinha para comer e assim vai beliscando, abrindo e fechando a porta da geladeira toda hora. E tem também aqueles VIPs, que tem a parte da geladeira que é só dele e ninguém pode mexer. E aí foi muito interessante os comentários que vieram dizendo: essa geladeira que você está mostrando aí tá dessa forma porque afinal de contas você é uma nutricionista, né? Mas gente, a geladeira não é daquele jeito sozinha, não. Ela não tem vida própria. Se eu deixar, ela vira uma bagunça. Requer cuidado, organização, persistência no dia a dia. E na verdade a geladeira pode ser uma grande aliada para nós, em termos de alimentação saudável, de praticidade no dia a dia, ela pode ser a sua melhor ajudante. E pelo contrário, se você deixá-la seguir a vida própria, ela pode te trazer alguns riscos. Olha só, uma geladeira desorganizada pode te trazer escolhas ruins no dia a dia, pode te trazer risco de desperdício de alimentos, falta de ingredientes ou de alimentos na sua casa, perda de tempo e desânimo. Então vamos lá. Quando a sua geladeira está desorganizada, você corre o risco de estar desperdiçando alimentos. Já aconteceu com você? De você abrir a geladeira e de repente encontra um pote lá e você pensa: o que tem aqui dentro? E você encontra o alimento que fala: nossa, isso está aqui até hoje. E aí o alimento já está vencido, você nem lembrava que aquilo estava lá e poderia ter sido usado de alguma forma. Quando a geladeira está desorganizada, você não percebe, você não tem clareza do que você tem, das coisas que você pode usar, daquilo que está mais próximo de vencer. E aí também, se você não tem as escolhas, se você não tem boas opções de alimentos saudáveis dentro da geladeira, você acaba ficando com uma certa preguicinha e vai fazer o quê? Vai pegar o alimento da despensa, acaba pegando um biscoito, uma bolacha, afinal de contas é mais prático, não faz sujeira, sacia sua fome de forma rápida, sem nem pensar muito. Ou até lança mão de um delivery. Além disso, se a sua geladeira estiver desorganizada, você vai acabar tendo falta de alguns alimentos ou ingredientes para o preparo de alguma refeição, alguma preparação. Porque a coisa está tão desorganizada ali que você não consegue perceber aquilo que já acabou, que você precisa comprar. E aí você começa a preparar uma comida, quando abre a geladeira para pegar, cadê? E aí assim também você acaba perdendo tempo, ficando desanimada, porque a geladeira está com os ingredientes, não estão organizados de forma que é só pegar e já colocar na panela ou já colocar no prato. Vai demandar diversos processos até você conseguir ter a refeição pronta.
né? Uma geladeira que não está estrategicamente organizada, ela vai te demandar diversos processos para preparar esses ingredientes, esses alimentos, até que você possa de fato consumi-los. E aí, você já deve saber que para uma alimentação saudável e para o processo de emagrecimento, você precisa de uma alimentação mais natural, uma alimentação com ingredientes mais frescos, com menor quantidade de aditivos químicos, menor quantidade de industrializados, alimentos ultraprocessados. Então a gente precisa de alimentos preparados no dia a dia, mais à base de legumes, de vegetais, frutas, condimentos naturais. E para que a gente consiga manter esse tipo de alimentação, ela precisa ser prática, ela precisa ser leve. E para tudo ser prático, a gente precisa de uma organização, um planejamento. Um planejamento leva a uma organização que vai te trazer a praticidade no dia a dia. Você separa um tempo para fazer esse planejamento, essa organização, mas que depois vai te trazer uma praticidade, uma leveza no dia a dia que vale muito a pena. E além de tudo, você vai estar comendo comida saudável, vai estar tendo uma refeição mais saborosa muitas vezes e ainda vai economizar. Então, para tudo isso, a geladeira é sua grande aliada. E quais são as características de uma geladeira aliada? Aquela sua ajudante. É aquela que tem sempre opções de comida saudável e saborosa à mão. Então é aquela geladeira que quando você abre, você encontra opções saudáveis de forma fácil e de forma pronta para comer algumas vezes. E como que a gente vai conseguir isso? Eu vou te ensinar. Fique atenta. A geladeira, que é nossa aliada, ela tem uma organização estratégica. Ela te traz clareza, te proporciona praticidade, estimula a sua criatividade e é muito querida. Essas são as 5 características da geladeira, que é a sua verdadeira aliada para o emagrecimento e a alimentação saudável. Agora preste atenção que eu vou te explicar exatamente cada uma dessas características para que você consiga ter essa geladeira na sua casa. A organização estratégica. Uma geladeira organizada de forma estratégica é aquela que à frente da geladeira, ou seja, quando você abre a porta da geladeira, os primeiros alimentos que você visualiza são os alimentos mais saudáveis e aqueles que precisam ser consumidos mais rápido, ou porque estão próximo do vencimento, ou porque foram preparados um dia anterior, ou até há 2 dias, e aí você precisa consumir logo, porque senão vai precisar jogar no lixo. E também essa geladeira te permite visualizar tudo que está dentro dela. Então ela é organizada, dispondo os produtos, os alimentos lá dentro, de forma que de fora você consegue visualizar o que está lá na última parte da prateleira. Assim você tem uma clareza do que você precisa usar. E quando você abrir a geladeira, você vai ter ali, logo em mão, os alimentos mais saudáveis ou que precisam ser usados de forma mais rápida. A geladeira aliada te traz clareza. Os alimentos são guardados em recipientes transparentes, em potes de vidro, em tigelas transparentes ou pirex, ou até mesmo em potes de plásticos BPA free, ou seja, sem bisfenol A, tampados ou com insufilme plástico ou com aquela película de silicone reutilizável transparente. De forma que você bate o olho e já sabe o que tem na geladeira como opção para você utilizar. Então, retire os alimentos de embalagens, de saquinhos e transfira para potes de vidro. E a geladeira aliada é aquela que te traz grande praticidade, onde os alimentos estão organizados de forma que vão te salvar no dia a dia. Nela, tudo que você puder deixar pré-preparado ou pronto para comer serão muito bem-vindos.
Preste atenção que eu vou te dizer exatamente o que você pode fazer. Alimentos pré-preparados são aqueles que estão praticamente prontos para você tirar da geladeira e utilizar em alguma preparação ou em forma de algum ingrediente, complementando alguma preparação. Por exemplo, cebola já descascada, folhas já lavadas e higienizadas, frutas lavadas, verduras e legumes já higienizados dentro da geladeira. Ervas já lavadas ou até picadas, por exemplo, salsinha, cebolinha, hortelã, você já pode ter isso já dentro de potes de vidro, higienizados, alguns picados ou inteiros para usar no seu dia a dia, durante a semana. Você pode ter ainda tubérculos cozidos, por exemplo, mandioca, batata doce, batata inglesa, cará, batatinha salsa, já cozidos dentro da geladeira em potes. Assim, quando for necessário, é só pegar e aquecer ou transformar num purê de batata. Que tal? Essas são algumas opções, algumas ideias para você ter como alimentos pré-preparados dentro da sua geladeira. E também outra forma de deixar sua vida muito prática dentro dessa sua geladeira é manter alimentos prontos para comer, já preparados. Por exemplo, as frutas já higienizadas que você pega e já come, ou picadas, né? Por exemplo, mexerica descascada, né? A gente passou agora a época de mexerica, já descasca a mexerica e põe dentro de uma tigela ou uma travessa. Você vai ver que assim, os familiares ou até você mesma, quando abrir a geladeira e se deparar com essas mexericas, vai ficar muito atraente, vai ficar muito apetitoso comer essa fruta. Você pode ter proteínas já prontas dentro da geladeira, como por exemplo os ovos cozidos, tanto ovos de galinha como ovos de codorna, cozidos e descascados. Carnes, seja a carne desfiada, carne moída, carne fatiada, por exemplo, um lagarto fatiado bem fininho, o frango desfiado. Você pode fazer em pequenas porções e deixar em potes de vidro dentro da geladeira. Molhos para saladas, molhos para massas, molhos para usar como recheio de alguma coisa, por exemplo, molho de tomate, molho vinagrete, salada, né, gente? Você pode ter sempre uma travessa de salada já pronta mesmo, só para pegar e colocar no prato para comer. Sobremesas saudáveis como frutas picadas, salada de frutas. Eu gosto muito do abacaxi picado com limão, a salada de frutas na calda de maracujá, gelatina, mousses saudáveis feitas à base de abacate ou à base de claras de ovos com proteína, petiscos saudáveis. Sabe quando bate aquela fomezinha e você precisa de algo para te ajudar a só esperar o jantar? Então, se você tiver isso dentro da geladeira, como por exemplo a cenoura palito crua, pepino palito crua, tomatinho cereja, queijo branco picado, palmito, são boas estratégias para dar aquela aliviada no apetite até o momento da refeição. E os lanches, por favor, para facilitar a sua vida na hora que estiver saindo, correndo para o trabalho e precisar pegar um lanche e levar, e pode ser que naquele dia você não tenha tempo de preparar. Então você pode ter sempre a salada de fruta, aquela mesma salada de fruta dentro de potinhos de vidro, sanduíche natural do tipo wrap, né, enrolado em pão folha, aquela carne desfiada que você fez junto com folhas, cenoura ralada e um pouquinho de algum molho, você pode deixar já pronto dentro da geladeira. Overnight oats, não sei se você já ouviu esse termo, mas certamente você já viu em algum lugar a aveia adormecida, que é aquela preparação que a gente faz de aveia com algum iogurte, seja iogurte à base de leite de vaca ou não, com alguma semente, fruta picada, e aquilo vira E essa aveia adormecida fica muito saborosa, você coloca em potes de vidro e é uma excelente refeição como lanche. Você pode ter patês proteicos à base de grão de bico, à base de ricota,
Assim é só pegar e passar num pão ou numa torrada ou usar junto com alguma outra preparação. A geladeira aliada, organizada, também estimula a sua criatividade. Quando você abre a geladeira e vê todos aqueles alimentos, ingredientes, em potes de vidro, de forma que você visualiza, alimentos limpos, já higienizados, já pré-preparados, alguns já picados, cozidos, você consegue visualizar as opções de ingredientes que você tem e isso te ajuda a fazer as conexões do que juntar com o que. Por exemplo, eu tenho ali uma carne desfiada, um molho de tomate, então eu posso juntar isso tanto para fazer um molho à bolonhesa para uma massa, como também posso ir lá e pegar aquela mandioca que está cozida, amassar e fazer um purê para transformar isso num escondidinho de carne, por exemplo. Olha que prático, gente, para o dia a dia. Então, essa disposição dos alimentos, essa forma de colocar os alimentos dentro da geladeira, pré-preparados, prontos para consumo, te traz a clareza e te ajuda a visualizar possibilidades de preparações, formas diferentes de combinações desses ingredientes e desses alimentos. Assim você pode experimentar novas receitas, você pode se arriscar em novas combinações de forma muito mais leve, muito mais simples. Com os vegetais já higienizados, por exemplo, é muito mais simples você só tirar as folhas e aí você vai definir de que forma você vai preparar uma salada, por exemplo, rasgando as folhas ou picando, e aí junta uma fruta que já tem lá, alguma opção de proteína, por exemplo, um ovo que já está cozido, ou uma carne, ou um queijo, que pode ser consumido tanto frio como aquecido. E aí de repente você olha na geladeira e acabaram-se os ovos, mas tem lá aquela carninha moída pronta, que pode substituir os ovos como fonte proteica. E essa organização da geladeira no dia a dia deve ser adaptada de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu perfil. Se você é solteira ou se você mora com seus pais, se você é casada e já tem filhos ou não, tudo isso vai determinar a forma como você vai organizar a sua própria geladeira. O fato é que você precisa desses princípios, uma organização estratégica, clareza, ter alimentos pré-preparados e já prontos para o consumo. O fato é que o que você tiver dentro da sua geladeira é o que você vai comer, é o que a sua família vai comer. Então, se você quer reduzir peso e ter uma alimentação saudável, você vai precisar de uma geladeira aliada. Assim você vai ter grande praticidade, vai ter leveza no seu dia a dia e vai economizar. Então, para reduzir o peso de forma saudável, com prazer, com leveza e economia, você vai precisar de uma geladeira aliada. Afinal, nada disso pode ser mantido se não for com praticidade, não é?